Eu quero iniciar aqui fazendo uma oração, tá? Eu sempre gosto, quando eu vou reunir o pessoal, eu gosto de iniciar com oração, porque a oração, ela é a chave, né, gente? Sem oração não dá. A gente tem que orar, buscar a presença do Pai. Enquanto isso, vai chegando as outras pessoas aí, vamos que vamos. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, te agradeço, te glorifico. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado. O Senhor é aquele que sempre provê. O Senhor é aquele que está sempre conosco. Nas nossas horas de alegria, tristezas, aflições, o Senhor sempre está ali. Então eu quero te agradecer por tudo. E quero também te apresentar esse momento diante de ti, ó Deus. As irmãs que já estão aqui comigo, os que ainda vão chegar, os que vão chegar depois, os que vão ver essa aula gravada. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Gente, antes de eu dar continuidade aqui, eu quero colocar um louvor para vocês, tá? Um louvor que eu estou sinalizando. Quero pedir para o Daniel colocar aí, fazendo um favor. Enquanto ele coloca o louvor, quero agradecer vocês que já estão aqui. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe poderosamente. Essa aula aqui está gravando. Depois, eu travei, né? Vocês estão ouvindo a minha voz? Não estão? E depois vocês terão também a oportunidade de rever essa aula, caso vocês queiram, tá bom? Então, eu vou deixar aí eu interpretando um louvor para vocês. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sol. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória.
tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sol. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sol. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Meu irmão. E eu, acatando também, né, o pedido dos alunos, eu fui orar, buscar a presença do Senhor sobre isso, e conversei também, né, nós temos uma equipe, essa equipe é meu esposo e eu, então nós conversando, o que nós decidimos? Nós decidimos oferecer o curso para vocês num valor, assim, que vai, eu acredito que vai caber no orçamento de vocês, entende? Então eu não poderia soltar esse curso lá no grupo, assim, de forma aleatória, porque eu gosto de ser muito responsável com o meu compromisso com vocês, porque quem já estudou comigo sabe do meu compromisso, sabe da minha responsabilidade. Eu ensino mesmo, gente. As minhas aulas são aulas para o aluno sair daqui aprendendo de verdade, entende? Então eu tenho um compromisso em fazer as coisas da forma correta. E aí, eu quero oferecer o curso para vocês novamente. As nossas aulas são todas as terças-feiras. Nessas aulas de terças-feiras, além das aulas serem ao vivo, as aulas também são gravadas para aqueles alunos que não podem comparecer. Então, esse ano de 2026, nós estamos com um formato de aula, gente, assim, poderoso no Senhor. Então, nós temos 4 aulas por mês, né, ao vivo. E todas essas aulas, além de serem ao vivo, também elas ficam gravadas, porque eu sei que tem muito aluno que dia de terça-feira ou está trabalhando, ou está no culto, ou está fazendo um curso, faculdade, e tem outros que já gostam, né, já preferem estar aqui ao vivo, porque ao vivo é outra energia, é comunicação real. Nas nossas aulas, sempre no final de cada aula, a gente abre para perguntas. E aí, veja bem, o formato de aulas nesse ano de 2026, ele está completamente diferente. Os alunos estão crescendo muito. Por quê? Porque numa terça-feira nós temos aula de tira dúvidas. Sabe aquela dúvida que você tem na Libras? Fala, eu não sei. E o Ministério com Surdos, muitos alunos estão crescendo muito, porque muitos já formaram o Ministério com Surdos na igreja. Os que não formaram ainda estão estudando para alcançar esse lugar. Então, tem essas aulas de tira dúvidas, qualquer dúvidas que você tem sobre a Libras. Então, é uma aula só de tira dúvidas. Nós temos aula de mentoria. O que é aula de mentoria? Eu venho trazendo textos bíblicos, mas assim, de uma forma diferente. E nós trabalhamos o texto bíblico em Libras, língua portuguesa, e eu trago um formato assim de ensino mesmo, como que nós intérpretes, como que nós, qual é o nosso comportamento diante o Ministério com Surdos, qual que é o nosso papel? Não é simplesmente ser intérprete de Libras, não é simplesmente interpretar um culto, vai muito além. Só para vocês terem noção, todos aqui já têm conhecimento de Libras? Tipo assim, professora, eu já fiz um curso, já aprendi o básico. Todos aqui já têm esse conhecimento? Ótimo. Veja bem,
Quando todos nós começamos a aprender Libras, nós aprendemos que existem 5 parâmetros na Libras, né? Que é configuração de mão, que é expressão facial, ponto de articulação e assim vai. E nesses parâmetros, nós aprendemos que aqui na nossa frente existe um espaço. Nós chamamos, lá no básico, nós chamamos de espaço neutro. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? O espaço neutro. Quando a gente sobe um pouquinho de nível, a gente vai lá para o intermediário, a gente já começa a dar outro nome para esse espaço. A gente começa a chamar de espaço gramatical, a gente começa a chamar esse espaço aqui de cenário. E nesse ano, como que nós estamos chamando esse cenário? Campo de batalha. Por que que é campo de batalha? Porque é aqui, ó, que você vai sinalizar para o surdo e ele vai receber a palavra do Senhor. E nesse receber a palavra do Senhor, tô travando bastante, né, gente? Mas vocês estão me ouvindo, né? Nesse receber a palavra do Senhor, nós precisamos entender que o nosso chamado vai muito além de interpretar os cultos. O nosso chamado é um chamado profético. O nosso chamado é um chamado vindo diretamente do trono da graça. O nosso chamado é para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E os surdos fazem parte dessa conquista. E vocês acham mesmo que Satanás fica feliz de nós levarmos a palavra, o surdo compreender e ele receber a palavra de Deus? É por isso que esse espaço aqui na nossa frente, nós chamamos ele de campo de batalha. E o Senhor não nos chamou simplesmente para interpretar culto. Nós interpretamos o culto, só que de uma forma mais robusta, de uma forma com responsabilidade. Então, esse ano nós estamos trabalhando mais nessa área espiritual, dentro da Libras, trazendo a Libras, mas de uma forma espiritual. E temos também, nas nossas aulas, um professor surdo, que uma vez, dentro desses 4 encontros por mês, uma vez ele vem para dar aula de conversação, sabe? Assim, bem descontraído. E ali você vai usar somente Libras. Ai, professora, mas eu tenho vergonha. Não, não precisa ter vergonha, sabe por quê? Porque quando existe uma sala de aula, ali você vai conversar do jeito que você sabe. E tem um professor justamente para nos ajudar, para desenvolver. Por que nós colocamos o professor surdo? Porque muitos alunos falam assim, professor, eu aprendo Libras, mas eu não tenho contato com surdos, eu não conheço nenhum surdo, onde que eu vou usar isso? Então, nós temos o professor surdo justamente para você desenvolver. E quando chegar um surdo lá na sua igreja, ou você vê um surdo na fila do supermercado, na fila do banco, em algum lugar, você já está ali pronta para conversar, né? A Madalena já congrega numa igreja que é a igreja só de surdos, gente. É uma bênção, né? A igreja dela. Eu estive lá em fevereiro, foi uma bênção, foi um mover do Espírito Santo ali naquela igreja. Senti falta da Lúcia, né? Mas ela estava viajando. Gente, foi poderoso o encontro lá. Teve um momento que eu falei: espera aí, esse surdo aqui não glorifica a Deus, não? Deixa eu ouvir vocês não gritam, não? E de repente esses surdos começaram a gritar e sinalizar, aleluia, glória a Deus, e foi assim, sobrenatural. Então nós somos chamados para isso, para despertar os surdos, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas o surdo fica só olhando na gente, né? Mas parte de nós também incentivar os surdos, né, a buscar a presença, a sentir o poder sobrenatural, aquele que nós sentimos. Os surdos também têm esse direito de sentir, né? Bom, então, pensando nisso, gente, as aulas ficam gravadas numa plataforma, sabe? E vocês terão acesso a essas aulas gravadas, caso vocês não puderem comparecer na aula ao vivo. E aí, o preço, vocês devem estar perguntando, né? Mas qual será o preço, né? Professor, não vai ser de graça? Queria tanto que fosse gratuito, né? Eu sei, gente. Eu sei.
Mas eu quero falar para vocês também o seguinte, que eu trabalhava na Universidade Federal e lá eu tinha o meu salário. Todo mês eu passava o meu cartãozinho, né? A gente recebia no banco naquela época lá, que foi 2023. Eu passava o meu cartão, tinha o meu salário todo mês. Recebia as minhas férias tranquilamente. Eu não tinha problema com nada. Só que quanto mais a gente vai aproximando do Senhor, o Senhor vai colocando algo assim inesperado no nosso coração. E quando eu conheci essa galera cristã na internet, eu falei, peraí, eu acho que eu estou trabalhando em lugar errado. Eu quero trabalhar num lugar que eu posso dar glória a Deus, que eu posso falar aleluia, e os alunos vão entender que eu estou falando. E quando eu encontrei essa galera toda na internet, o Senhor falou assim, o seu lugar é aqui. Eu falei, poxa vida, Senhor, mas e agora? Só que naquela época eu não podia trabalhar na faculdade e dar aula ao mesmo tempo, porque eu tinha um cargo que me proibia de ter um trabalho extra. E eu, em oração, busquei a presença do Senhor, o Senhor testificou no meu coração. E eu fui pedir exoneração do meu cargo e abri mão do meu cargo que estava totalmente estabilizado. Falei, não, então eu vou trabalhar pela internet. E assim eu estou até hoje, né? Então, esse ano completo agora, vai completar 3 anos que eu estou totalmente aqui pela internet, trabalhando pela internet. É fácil? Não, não é. Da mesma forma que é difícil para todos, para mim também é, né? Então, é um trabalho que eu desempenho, que eu desenvolvo. Não significa que não vai ter aula gratuita. Um dia lá, outro aqui, sempre tem, né? Um conteúdo que eu acho interessante. Não, vou trazer esse conteúdo para os alunos, que eu coloco lá no meu canal no YouTube, né? E aí, o preço, gente, eu quero trazer o preço para vocês no valor de R$ 50 mensal. É um valor que os alunos antigos pagavam 2 anos atrás. Então, quem estudava comigo lembra que pagava R$ 50 mensal. O tempo vai passando, aí a gente vai sentindo a necessidade de mexer no preço. Só que eu entendi agora que esse preço de R$ 50, nós tínhamos alunos que pagavam tranquilamente R$ 50. E tinha alunos que falavam assim, nossa, professora, R$ 50 é muito pouco. Ficava na minha cabeça assim, né? R$ 50 é muito pouco, pelo que a senhora entrega, nossa, eu queria pagar mais. Eu falei, então, se quer pagar mais, então vamos aumentar o preço, né? Eu aumentei o preço, muitos alunos acataram, mas eu percebi também que muitos alunos não conseguiram acompanhar no preço que hoje está 110 mensal, né? Mas eu venho trazer essa oferta para vocês e vocês terão aula semanal, junto com a outra turma, normalmente, e vocês terão acesso a essas aulas gravadas. Então, vocês terão acesso à aula ao vivo, acesso à aula gravada, acesso à aula de conversação com o professor surdo, e é isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu gosto muito de trazer assim, conversado, explicado, porque eu não gosto de jogar aleatório lá no grupo, entende? Porque joga aleatório no grupo, as pessoas às vezes não entendem, e eu também gosto das minhas coisas bem organizadinhas. E aí, o que eu quero fazer? Nós já temos um link de inscrição, quero abrir o link de inscrição para vocês, quero que vocês façam as suas inscrições, é R$ 50 mensal, e você pode pagar a sua inscrição que você fazer hoje, você já paga hoje. Por quê? Porque você vai pagar só o mês que vem novamente. E quais são os dias que você vai pagar? Sempre até o dia 10 de cada mês, sabe? Então, sempre o dia 10 de cada mês, você paga. Aí você fala assim, professora, mas eu não recebo dia 10, eu recebo só dia 20, eu recebo só dia não sei o quê. Então, o que você faz para não atrasar seu pagamento? Você recebe dia 20 e já guarda para o dia 10, entende? Já deixa organizado. Porque a gente só consegue dar um passo avante se a gente também organizar as nossas coisas, né? Por que eu falo assim? Porque assim como você tem os seus compromissos, eu também tenho os meus, né? E eu tenho certeza que quando a gente entende o outro, isso chama empatia, é se colocar no lugar do outro, eu sei que a boa mão do Senhor nunca deixa faltar, né? Então, quando eu falo a boa mão do Senhor nunca deixa faltar, é porque desde quando eu vim trabalhar na internet,
Eu passei dificuldade? Passei, gente. Só que, sabe aquele negócio assim dos 45 do segundo tempo? Nos 45 do segundo tempo, o Senhor agiu. Ele nunca deixou faltar. E é isso que eu prego para os meus alunos também, sabe? Os 45 do segundo tempo, o Senhor ele age e ele não vai deixar vocês na mão. E aí, gente, eu quero deixar o link para vocês, tá? Vou colocar o link aqui no grupo. Se o Daniel puder colocar o link aí no grupo, Daniel, para mim, para vocês fazerem as suas inscrições. E quero pedir para vocês também falar para os colegas, né? Anuncia para os colegas que a mensalidade é R$ 50 mensal, que você vai ter a oportunidade de voltar a estudar comigo novamente. Eu sei que os alunos que já estudaram sabem como são as nossas aulas. São aulas poderosas no Senhor. Não porque sou eu, mas é porque nós damos liberdade para o Senhor falar. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Conseguiu, Lourdinha? Aí, abriu. Ó, a minha pergunta, só que pra mim, tá me ouvindo? Sim, estamos. Sumiu aqui vocês, tá com problema no celular, mas a minha pergunta é o seguinte, esse material fica com a gente de posse ou tem anual? Como que é? Essas aulas? Fica com vocês. Os O alunos link. sabem, todos os meus alunos sabem que o acesso às aulas é vitalício. Ninguém perde o acesso. Quando o aluno Ah, perde acesso, às vezes por falta de entrar, né? O link ele vai ficando ali. Aí, se perdeu o acesso, é só falar que o aluno tem acesso novamente. E é sempre vitalício ali, o aluno entra quando precisar. Igual, por exemplo, aluno que estudou comigo de 2022, 2023, tá lá. Se o aluno entrar, tá lá. Se por um acaso deu algum problema, igual esses dias da Lena Leão deu um probleminha, falei, bora lá, vamos reconectar, né? Tá lá novamente. Não é do aluno o curso, o aluno pode acessar sem nenhum problema. ok. Tá bom?